Temos vídeo, inclusive a gente tem vídeo. Agentes de Trump vão de porta em porta para prender imigrantes ilegais em Chicago. 2.300 já foram presos. Socorro Sampaio. Olha, na verdade, esse número é maior, tá, Amadeu? A gente fala já sobre esses números, mas essa operação para prender pessoas que não têm autorização para viver nos Estados Unidos, ela está acontecendo praticamente em todo o país. No último final de semana, mais especificamente na madrugada, de sábado para domingo, foram quase 1.000 indocumentados presos. Exatamente 956 pessoas que foram presas só de sábado para domingo. Essa operação que aconteceu em Chicago, eles estão indo realmente de porta em porta, eles batem na porta das pessoas, eles vão nos comércios, eles vão até em boates, como você falou, Amadeu, e a gente tem imagens de uma batida dos agentes de imigração, da polícia americana, em uma boate, já na madrugada de domingo, em uma boate no estado do Colorado. As pessoas foram levadas para fora, estava muito frio, estava nevando, o pessoal com pouca roupa, porque vai para boate, né? E todo mundo lá fora, na neve, no frio, os agentes pedindo documentos para provar que tem permissão para viver nos Estados Unidos. Houve também batida, como eu já falei, praticamente todo o país. Outra batida que chamou bastante atenção foi essa fiscalização que eles fizeram na cidade de Chicago, uma das maiores cidades americanas, e essa operação de Chicago, ela foi supervisionada pelo homem nomeado pelo presidente Trump para fiscalizar a fronteira americana, que é o Tom Homan, que ele é chamado, né, de o czar da fronteira. Ele supervisionou essa operação de Chicago e ele disse que o foco inicial, digamos assim, são os imigrantes que não têm permissão, que não têm papel, que são indocumentados, que não têm permissão para viver nos Estados Unidos. Mas se durante essas buscas eles encontrarem gente, aliás, os que não têm autorização, mas que cometeram crime, Amadeu, mas se durante essas fiscalizações aparecer gente também que mesmo que não tenha cometido crime, mas que não tem autorização, todos também serão deportados. Sobre esse número de deportados, a presidência do México anunciou hoje que só na semana passada eles receberam mais de 4.000 deportados. Foram 4.096 pessoas que o México recebeu só na semana passada, pessoas deportadas dos Estados Unidos, quase todos mexicanos. Havia alguns imigrantes, mas quase todos mexicanos. E por falar, e a presidência mas a presidência do México disse que é praticamente o mesmo número que eles recebiam semanalmente de deportados durante a administração Biden. Agora a gente vai ver aí o choro de uma atriz americana, a famosa atriz americana Selena Gomez, que ela é aí de família mexicana, e ela chorando, pedindo desculpa aos indocumentados mexicanos que estão sendo deportados. Ela fala, não dá muito para a gente entender, ela diz, I'm sorry, eu sinto muito várias vezes, fala nas mulheres, fala nas crianças. Ela diz que fez o que pôde, mas infelizmente não pôde o suficiente. Vamos ouvir um pouquinho. I just want to say that I'm so sorry. So many people are getting attacked. Children. I don't understand. I'm so sorry. I wish I could do something, but I can't. I don't know what to do. I'll try everything, I promise. Amadeu, há informações que o governo Trump está em negociação com El Salvador para mandar os deportados, caso algum país se recuse, seria esse plano para El Salvador receber esses deportados. E só lembrando, não sei se vocês já falaram aí hoje, do caso dos Estados Unidos e Colômbia, que o presidente da Colômbia recuou e agora vai aceitar os aviões com deportados. O presidente Trump ameaçou impor tarifas aos produtos colombianos, ele recuou, agora vai receber os aviões militares e também, Amadeu, está cooperando. O avião presidencial da Colômbia também vai ajudar nessa repatriação, Amadeu. Vamos lá, os países sozinhos, eles acabam sendo presas fáceis para os americanos. Eu acho que esse é o exemplo da Colômbia. O presidente tentou reagir, mas quando o Trump acenou com a retaliação econômica,
ele teve que se conter, não é, professor? Exato. Vamos só lembrar, eu acho que muitos que nos acompanham devem estar falando assim, poxa, mas se eles estão ilegalmente lá, vocês estão reclamando do quê? Então, é necessário primeiro destacar que é muito difícil quem vive ilegalmente nos Estados Unidos ter o green card, ter autorização, portanto, para viver lá nos Estados Unidos. Não é coisa fácil. Quando você faz a solicitação, você não pode muitas vezes sair do país. Você tem que ficar 1, 2, 3, 4, 5, tem gente que fica 10 anos sem sair, na prática quase preso naquele território, para ficar aguardando o recebimento dessa autorização formal, então, vamos dizer assim, de trabalho e que garante, portanto, a sua subsistência. É uma questão complexa. Por outro lado, uma questão econômica. Eles são importantíssimos na economia norte-americana. Agora, o que está se falando é a forma como isso está ocorrendo, que é uma forma absolutamente que viola os direitos humanos, né? Uma crueldade que nós estamos assistindo. Agora, no fim, tem de ter uma reação conjunta da América Latina, ou seja, os Estados Unidos têm a sua soberania, pode fazer dentro da sua legislação o que está fazendo. Perfeito, até aí tudo bem, assim como nós poderíamos, não é o caso, poderíamos estar fazendo, mas não é o caso. Agora, a questão que se coloca é como fazer isso. Quer dizer, El Salvador é um paizinho que tem um presidente que é um ditador, é o Bukele, né? Que é da extrema direita. Né? A grande questão que se coloca é que a maior parte são mexicanos. O México é um país que está crescendo, um crescimento relativo, mas razoável nos últimos anos, mas vai ter muita dificuldade de receber milhões, porque não são milhares, são milhões. Aonde vai inserir na economia? Lembrando que o centro-norte do México, a presença do narcotráfico é enorme, enorme. E só aquele narcotráfico que tem demanda. Onde é que está a demanda? Nos Estados Unidos. Então, é uma questão que vai exigir uma ação coletiva, sensata, sem panfletarismo, né, por parte dos países latino-americanos, especialmente com o atual governo americano, que vai chegar um momento que vai ter a sensatez, porque é o seguinte, parceiros econômicos, a América Latina pode arrumar em outro lugar do mundo, não é da noite para o dia, mas pode arrumar. E na hora que firma tratados com outros países de outras regiões do mundo, aí os interesses norte-americanos poderão ser prejudicados. O Donald Trump lançou esse livro, Nájila, que eu lhe mandei a capa aí, antes do século passado, quando ele era o grande empresário, mas ainda não estava metido em governo. Trump, a arte da negociação. E já nesse período, ele deixava claro o seguinte: eu só negocio com quem é igual ou superior a mim. Os que estão abaixo, eu esmago. Essa é a expressão. Então, quer dizer, os países que o Trump tiver medo, ele vai negociar. China, Rússia, até a Coreia lá que tem bomba atômica, ele tem medo lá do baixinho, ele vai conversar e tal. Agora, os que ele sentir que são frágeis e que ele pode atropelar, ele vai esmagar. Sim, e esse neoimperialismo que já os estudiosos, cientistas políticos estão chamando esse movimento de neoimperialismo, que ao invés da invasão territorial, que hoje não é possível que ele faça, pelo menos não de imediato, tomando o Panamá, tomando a Groenlândia da Dinamarca, tomando o Canadá, ele está com o neoimperialismo usando a economia, por isso que é importante essa reunião da CELAC, por isso é importante o que o professor destacou desde o início da participação dele hoje no programa, porque um país sozinho, como o Gustavo Petro tentou fazer, não tem muita força, mas um bloco econômico tem muito mais relevância, tem muito mais força. Agora, não se enganem, tudo isso, o que está por trás? É a tentativa do Trump de impedir que a China tome a dianteira como maior potência econômica e geopolítica mundial, o que está previsto para acontecer nas próximas décadas. Só que ele está fazendo isso da maneira truculenta que lhe é peculiar. Ele vai conseguir, ele será bem-sucedido nesse mundo globalizado de impor a continuidade dos Estados Unidos com a porrada, na diplomacia da porrada. Diplomacia do TACAP. Do TACAP. Manter os Estados Unidos como a maior potência mundial. Vamos lá, Mariano. A gente não via essa truculência, como o Ari está falando, no primeiro mandato do Donald Trump. Então, eu concordo com o Ari, com esse objetivo dele agora, a gente vê essa reação com relação à Colômbia, ao Brasil,
Com relação à Colômbia, né, houve esse recuo do presidente, mas a restrição aos passaportes do presidente ele manteve, né? Ele manteve. Franci. Olha, Amadeu, por isso que já se fala da Colômbia no BRICS, o Brasil está, em tese, um pouco mais protegido, porque tem essa ligação com o BRICS, um bloco que tem incomodado o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Então, a saída realmente para esses países que estão isolados atualmente é aderir a blocos econômicos, blocos políticos, parceiros. O México já cogitou, inclusive, adentrar no BRICS. Ainda na gestão anterior com o López Obrador, ele acabou ali fazendo uma sinalização, mas depois recuou. Mas agora, diante do cenário que se apresenta em âmbito mundial, eu acredito que a tendência é até mesmo que o México possa aderir ao BRICS, mas aí, Amadeu, vem aquela questão que pegou também com a Ucrânia. A guerra toda na Ucrânia também veio por conta da insatisfação do Putin, da adesão do Volodymyr Zelensky a um bloco. No caso do México, ele também pode tentar retaliar a presidente, caso ela queira adentrar no BRICS. Essa geopolítica aí está sendo refeita a partir do momento que o Trump assumiu. Esse é que é o fato. A geopolítica do mundo todo está sendo refeita. Vamos passar agora para essa manchete da Socorro, Ari, trazendo uma inteligência artificial chinesa que assusta os bambambãs americanos da área, do